Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pérola Cast, que é o nosso podcast que a gente convida os alunos que passaram pelo processo do mapeamento das emoções e hoje realmente estão vendo assim coisas diferentes acontecendo na sua vida, uma vida transformada, alcançaram um relacionamento mais saudável, transformaram o casamento ou separaram ou conheceram alguém importante. E hoje a gente vai conversar com a doutora Camila, que fez o nosso 52 semanas, mapeamento das emoções, depois fez o Masterclass, e então vamos chamar a Camila. Olá, Camila, seja bem-vinda. Olá, Sai, boa noite. Boa noite. Boa noite para você no Brasil, bom dia para mim que estou aqui na Austrália, né? Então a gente tem essa diferença de horário, eu estou na Austrália, Camila está no Brasil. E uma coisa interessante que a gente batia um papo aqui antes de começar a gravação, o nosso podcast na verdade, um videocast, né? Porque a gente não consegue estar ao vivo com os alunos devido a essa distância aí, geográfica que é muito grande, né? Um aluno em cada lugar e a gente tem gente aí no mundo todo. Mas, Camila, eu queria que você se apresentasse e que você introduzisse aí como você estava quando você começou esse processo seu de autoconhecimento, de desenvolvimento, e faça aí a sua introdução. Como é que estavam as coisas? Por que você comprou meu curso? E como é que estavam as coisas antes do seu processo? Antes do meu processo. Então, eu sou a Camila, eu tenho 29 anos, sou médica e já tem 7 anos que eu estou formada. Então, Uau! Caminhada. Quando eu comecei o meu processo, eu estava com um diagnóstico de depressão e já com uma história familiar de doenças mais graves, né? Então, transtorno bipolar, história mais para trás de esquizofrenia. E aí, o momento que eu encontrei a Sai, eu estava casada, recém-casada, numa crise pessoal e no casamento e no relacionamento com a minha família e na profissão também, porque quando não estamos bem emocionalmente, todas as áreas elas vai ficando tudo ruim, é uma reação em cadeia, assim. E aí, a minha irmã seguia a Renata, né, das maquiagens, e falou da Sayonara. Mandou um vídeo, alguma coisa assim. E aí, nós assistimos, eu e o meu ex-marido, aí nós fizemos alguns filmes, né, interpretações de filme, e depois eu comprei o 52 semanas, porque eu vi na Sayonara, assim, um exemplo de uma pessoa real, né, que amorosa, né, maternal, e um exemplo de bem-sucedido. Então eu falei, opa, é uma inspiração, assim, é alguém que me inspira, que eu quero ser como, então vou aprender com ela. E aí comecei esse processo dos cursos. Você disse aqui vou comentar aqui para as pessoas que estão ouvindo, né, o processo dos filmes, foi que quando começou a pandemia, ali em 2020, eu fiquei muito preocupada, né, como psicóloga, né, como alguém que trabalha com essa área da saúde mental, com a pandemia. E aquilo me deixou, eu falei, gente, as pessoas não estão preparadas, tipo assim, agora fica todo mundo dentro de casa, né? Aquela coisa, meu Deus, como assim? Lockdown, ninguém pode sair? Não, ninguém pode sair, ninguém pode ir no mercado, ninguém pode isso. Falei, gente, vai ter gente surtando, né? O que eu poderia fazer? Vamos fazer uma coisa assim para distrair a mente, né? Tira a mente do problema. E aí veio a ideia, né, de fazer um grupo, a gente fez um grupo no Telegram. Na verdade, ainda existe o grupo, né? Só que eu parei as análises. Estou até querendo voltar, porque eu adorava aquilo. Então, todo fim de semana eu assisto um filme, poxa, aí, ó, podia fazer uma análise. E eu fico assistindo o filme já com essa vontade de fazer. E a gente tinha esse grupo
eu divulguei no Instagram, né, que a gente ia fazer um grupo para fazer análises de filme. Então, a gente mandava os filmes, e aí, durante a semana, a gente fazia uma análise de filme. E era muito legal. Estou pensando em voltar esse quadro aí, porque é muito bacana. Vamos pensar nessa estrutura aí, o que que a gente pode fazer. Mas, e aí a Camila me conheceu aí, né, nesse processo. Ela e o ex-marido. João. É. E aí, Camila, você disse que você estava num processo de muita depressão e tal, e você já tinha feito terapia antes de começar o curso? É pouco tempo, porque mas já tinha feito. Já tinha feito assim, no total, no máximo 6 meses, mas com 3 profissionais. Então, um pouquinho, 2 anos antes, depois alguns meses, bem nesse período já da pandemia e quando a gente estava analisando os filmes, mas é um processo muito lento e assim o meu sofrimento era muito grande, né? E eu não encontrava aquele acolhimento, porque era assim: como você está sofrendo? Você é jovem, você tem uma profissão boa, você está num lugar muito melhor do que a maioria das pessoas. Então, elas não falavam isso diretamente, mas sempre, né? Era como se fosse isso que eu recebia quando eu procurava o atendimento. Isso é muito cruel, né? Porque aonde que está escrito que uma pessoa jovem não tem depressão, que uma pessoa bem-sucedida e jovem não pode estar passando por algum sofrimento, né? E como você disse, o processo terapêutico, ele é muito bom, mas ele é muito lento, né? Em alguns casos, ele vai ficar esse processo vai ficar aí nesse passo por anos, né? Mas você disse também, Camila, que você não estava feliz na sua vida pessoal, na sua profissão, né? Como é que era isso aí? Na profissão, porque eu não conseguia. Eu segui um fluxo, então eu segui o roteiro cultural, o roteiro que a minha família escreveu para mim. E então, quando, né, eu me vi médica e aí eu cheguei lá e falei: gente, não é assim, o médico não consegue ajudar nessa proporção que a minha família, que não tinha ninguém médico, esperava. E também não é fácil, né? É muito mais complexo do que imaginam. Então, precisa ter um preparo emocional para lidar com o sofrimento das pessoas, né? Porque vem a doença, mas vem uma história de dor junto com aquelas pessoas. Aí era um grande problema para mim não conseguir ajudar, né? Porque não é dar um comprimido, tem que saber um pouco da vida. Uhum. E pessoal, no casamento, né? O namoro foi muito rápido. Eu não fazia ideia do que era importante num relacionamento. Meus pais tiveram um casamento, assim, desde que eu nasci, sempre com muitas brigas, ameaças de divórcio, divorciava, separava, voltava. Então, o modelo de relacionamento que eu tinha não era saudável. E aí, sem conhecer um modelo saudável, a gente tenta não repetir, mas acaba repetindo as mesmas questões. E é muito engraçado que tem os papéis, né, dos filhos, dos pais, as fronteiras que a gente aprende no mapeamento, e eu não conhecia nada disso, e não tinha nada disso desenvolvido, nunca, na minha família nunca houve esse respeito. Então, eu estava vinculada, né, assim, emocionalmente casada, comprometida, com meu pai e com a minha mãe, porque eu consegui ocupar um pouquinho, sair do meu papel para suprir a necessidade dos dois. E aí, imagina, né? Eu não estava disponível para um relacionamento, para um casamento. Então, aí juntou as minhas questões, as questões dele também, e aí os dois infelizes naquele relacionamento de 1 ano e pouco. Muito infelizes, assim.
visivelmente ele também provavelmente já caminhando para uma depressão, né? E eu já precisando de ajuda em depressão, era Uhum. a situação. A questão é, você não vai ser feliz nos seus relacionamentos enquanto você não entender, pelo menos, o que é um relacionamento. Depois você precisa entender o que é família, porque a gente tem uma concepção de família. O que é família? Ué, família é família, gente. É pai, mãe, os filhos, os tios, avós, família. Não, isso não é família, não é assim, né? E a gente tem essa concepção errada. E se você não entender isso, já é um grande problema e você não vai dar certo em nenhum relacionamento. Por quê? Aí é que está uma grande questão, né? Não dá para falar esse porquê todo aqui, porque eu teria que trazer um capítulo inteiro, falar sobre família, né? Por isso que a gente começa por ali, né? Que é família, fronteiras familiares, casos de família, né? E agora o curso está muito voltado, né? Todo transformado a cada ano. Setembro do ano passado a gente mudou totalmente e agora a gente mudou totalmente novamente para essa focado nessa questão, relacionamentos, famílias saudáveis. E a gente traz muitas informações erradas. Meu Deus. Se você tem uma informação errada, você vai fazer a coisa errada, né? Não tem como. A criança, eu sou psicóloga, especialista de família. Camila é médica, clínico geral, porque o médico se forma, ele é clínico geral. Hoje ela faz especialização em Medicina antroposófica. medicina antroposófica. Você sabe o que que é isso? Não, eu também não sabia, mas depois a gente te conta. Então, ela vai dominar essa parte, porque ela vai se aprofundar nesse assunto. Eu dominei família, eu me aprofundo nesse assunto. Então, eu estudo tudo sobre isso. A criança, por exemplo, que ela começa a falar. Por que que ela começa a falar? É instintivo? Não. Falar é comportamental. Se a criança nasceu, se você levar ela para a selva e não falar com ela, tem até um filme, né? Eu acho que é o Mog, que Uhum. o menino Mog, né? Que ele vive ali na selva, ele anda, né? Igual os animais, ele não fala, porque ele ficou ali. Então, se você fizer isso com o ser humano, vai ser assim. Porque a criança fala porque é comportamental. A gente fala outro idioma, não é porque a gente aprende no papel, lendo no papel. Não, a gente ouviu. Aquilo você aprendeu, tudo que você aprende é comportamental. Então, os nossos relacionamentos não são instintivos, nem o sexo que a pessoa fala, ninguém precisa ensinar sexo, não, menina. A pessoa aprende. Isso é da vida, é natural. Não é, né, Camila? Não mesmo. Conta aí pra Não. gente. Um dos problemas, né, que eu tive no casamento era essa dificuldade, né, com o sexo. Então, imagina, casada, né, na minha cabeça e na minha cultura, com a permissão para ter a relação sexual, porque eu fui criada nessa cultura muito fechada, com muita religiosidade e muitas crenças, assim. E aí, só que eu não conseguia, eu não, eu não tinha autoestima para ter uma relação sexual saudável. Eu tinha muitas crenças mesmo, então gerava uma culpa, uma vergonha, um julgamento. E aí, imagina, se você está sentindo esse tanto de desconforto numa hora que é para estar relaxada e para estar se sentindo bem, né, à vontade, era impossível. E sentir um verdadeiro prazer, que eu vim, depois da terapia, conhecer, né? Porque até então eu achava que era ser desejada. Então, assim, se eu fui desejada, se a pessoa me quer, aquilo já era o prazer, né? Não, não era. O sexo se resumia a isso. Alguém me deseja e o prazer tá ali só em ser desejada. Não é um prazer físico.
E precisou de todo um processo de terapia, né? Porque são coisas mais profundas, né? Tem uma coisa É, importante aí, muito importante, que é um problema, inclusive, de muitas alunas, ser desejada. Se eu fui desejada, isso já é sexo. Ah, aí as pessoas falam assim, mas o meu marido, ele quer sexo todo dia, ou então mas ele me procura, eu é que não tenho vontade. É, porque não tem nada a ver ele te procurar. Ele te procurar uhum, não significa que você quer procurá-lo. E por que que você não quer procurá-lo? Porque você não tem desejo. Por que que você não tem desejo? Porque você não conhece o desejo, o prazer. Como é que você tem vontade de comer? Você já teve vontade de comer, Camila? Você que está ouvindo aqui? Vocês já tiveram vontade de comer corobote Oraciba? Já teve vontade de não, comer isso? não. Por quê? Eu não conheço nunca, não sei o que que é, né? Nem eu, acabei de inventar. Ah, não. Mas como é que eu ia falar a comida que a gente não conhece, né? Então, mas assim, Uhum, inventou. eu, às vezes eu vou no restaurante indiano, tem um restaurante indiano aqui na Austrália, ele é famoso, sabe? Difícil. Hoje até queria ir lá, mas é feriado, né? Não sei se vai estar aberto. É, e aí eu vejo assim, nossa, para você conseguir ir lá, sabe? Você tem que agendar com muito tempo. E quando eu chego lá, eu falo, tá bom, assim, tem umas duas ou três coisinhas só que eu como. Mas eu vejo, sabe, a mesa das pessoas vai chegando um monte de coisa. Eu fico olhando, né? Eu falo assim, nossa, deve ser muito bom, né? O restaurante lotado. Mas eu não conheço, eu não sei, eu não tenho vontade de comer aquilo, porque não é atrativo fisicamente. Uhum, Ó, a comida não é atrativa fisicamente, o cheiro da comida não é boa, mas eu vejo a pessoa comendo, ela está lambendo os beiços. Que delícia! Estrelinhas aí. Agora a gente vai ter uma parte do mapeamento das emoções agora que vai ser dedicada a essa parte. Por quê? Porque acontece, Camila, o seguinte, e o que a Camila falou, foi um dos problemas dela. Foi meu problema também na minha vida. Com 22 anos eu já era mãe. Aí eu poderia até dizer, eu nem sei como é que eu engravidei. Não, saber eu sei, né? Eu sei o que que aconteceu, né? Mas prazer, não, isso aí eu não sabia. Aliás, eu passei anos da minha vida sem saber o que era isso. E aí vem um grande problema. Quando você pensa que o seu casamento é um problema porque você não deseja mais seu marido. Não, mas antigamente eu até desejava. Será? Será? uhum, Né? Ou você ia e não conhecer esse prazer, não conhecer o que é o orgasmo, falando abertamente. A uhum. pessoa que não conhece o que é orgasmo, ela não quer transar, porque transar é uma coisa meio complicada, é igual ir para academia, gente. Soa, suja, né? Tem que lavar depois, é cansativo. Ai, gente, menina, não dá para fazer assim, ó. Pronto, acabou. Não, não é assim, né? Trabalhoso. É, Depois que começa, é bom, é gostoso, mas você não está assim do nada fazendo, limpando uma casa e vem aquela vontade de transar. Não é assim. Não é assim, gente. Menina, eu estava aqui limpando esse fogão, me deu uma vontade de transar. Não é assim. Não é igual fazer pipi, fazer popô. Não é assim. Enfim. E por que que a gente tem esse problema, né? Esse problema que Camila já era formada, já tinha, né? Pô, mas você é médica, né? Porque é uhum. peso também o conhecimento, né, Camila? É, é um peso, é como se a gente soubesse, fosse tudo bem resolvido, soubesse resolver tudo. Então, exato. E a pessoa acha assim, mas você é médica, como é que você não sabia o que era sexo? Mas, gente, a faculdade é de medicina, não é de sexologia, né? Ah, é?
A faculdade, você sabe o que que é um óvulo, o que que é um espermatozoide, você sabe como é que a criança é gerada, Uhum. mas isso não tem nada a ver de como a criança foi feita, né? Aliás, Até dificulta, porque aí a faculdade deixa a gente muito racional. E aí o sexo é feito para reprodução, né? Dentro da anatomia da medicina. E aí junta com as crenças da religião, e aí já é mais culpa. E aí já sente prazer, não sente desejo, fala, eu vou fazer isso pra quê? Nem quero ter filho agora, nem, né? E vai, a gente vai se sendo infeliz. exatamente, exatamente. O conhecimento ele traz um peso, ele é uma bênção e uma maldição, né? Se você não souber usar o conhecimento que tem, ou a falta dele também, né? Pode ser uma grande maldição, porque não conhecer essas coisas faz com que a gente fique numa relação complicada. Mas aí, voltando aqui ao teu ponto, Camila, da depressão, né? É, como que o curso te ajudou a se libertar dessa depressão, entender essa estrutura familiar, se libertar desse casamento? Como que ele te ajudou nisso? Bom, o curso ele traz conceitos, né, muito novos para mim, acho que para a maioria da população. Então, na depressão é uma tristeza muito grande, porque você sente, você vê a vida muito ruim. E porque realmente com esses conceitos, com esse modo de pensar, a vida fica difícil, fica ruim. E aí, né, gera toda aquela cascata do desânimo, da falta de alimentação, falta de atividade física, e a gente vai, né, afundando na depressão. A libertação começou quando eu já tinha assistido algumas aulas e eu percebi que eu não sabia nada, assim, que, meu Deus, tá tudo errado. Então, eu, eu pude ver que eu não tinha um problema comigo, não era assim, eu que estava com um problema, eu não nasci com um problema de fábrica, com defeito. Foi uma construção de uma vida toda, né? Equivocada, só repetindo o comportamento, sem informação adequada. E aí eu comecei a me libertar, porque eu vi que eu podia pensar diferente, agir diferente, e que era o meu comportamento que estava me mantendo naquele sofrimento, né? Mas foi um comportamento aprendido. Então, eu precisei de um tempo para sentir essa dor. Então, eu tive algumas crises, eu afundei mesmo, assim, quase não saí, né? E aí a Sai estava lá, é maravilhosa, e o curso e mais aulas, repetir as aulas, assistir de novo. E aí continuo me libertando, porque as crenças elas são construídas quando a gente é muito pequeno, a gente nasce, né? E vai Uhum. construindo esse modo de ver o mundo. E A aí tem que estar libertação, sempre. o processo é para sempre. Sabe aqueles remédios que a gente toma de longa duração, que o médico fala, não, mas isso aqui tem uma longa duração. Uhum, Eu coloquei um implante, né, de hormônio, que eu estou na menopausa, e aí quando o médico falou assim, não, mas isso aqui dura um ano, eu falei assim, como assim dura um ano? Ele porque é um processo, ele vai liberando, né, é uma liberação mensal e tal. Tá. Eu entendi, né? Mas é assim. Aí agora que está acabando, né? Ontem eu fui na médica e está acabando, aí ela me explicou. Ela falou, não, porque já está acabando, aí você começa a sentir aqueles calores, aquele mal-estar da menopausa, né? Mas o curso, uhum. ele tem esse efeito forever. Ele vai ficar. É. Isso aconteceu com você? Você percebe isso? Percebo, aconteceu e continua, né, acontecendo. Então, porque demora um tempo até a gente assimilar mesmo um conceito. Então, a gente assiste a aula, igual fronteira familiar. Eu entendi que eu não tinha, que a minha família era muito emaranhada e que me fez falta algumas fronteiras. Por exemplo, que as mães não podem ficar contando para os filhos a vida íntima dela com o esposo, Uhum. né?
E aí isso eu aprendi lá, tá? Isso foi mais fácil. Mas tem outros conceitos que é com o tempo, né? Que é você assimila um, aí depois você assimila outro, então é uma libertação contínua, é efeito para a vida toda. A ficha vai caindo. Vai, vai caindo. E às vezes ela cai tanto assim que a gente paralisa um pouquinho, respira, e aí depois te impulsiona, Uhum. sabe? Aí você fala, ai, que bom. Então, se eu tenho que me trabalhar para eu agir diferente, porque aí vai ter um resultado diferente, né? Uhum. E precisa de É, informação, que é o que o curso traz. outra coisa importante, Camila, que você citou aí, e eu sei que pode ser um problema, inclusive, de alguns alunos que vão estar ouvindo aqui o nosso podcast. O problema de você que está ouvindo aqui e talvez procurou uma ajuda e aí você desistiu, né? Uhum. Sempre eu pergunto, né, às pessoas, por que que você veio fazer o curso? Já tinha feito terapia e tal. E se você fica nesse processo, vai no terapeuta, não gosta, vai no outro, não vai no outro, não vai no outro, não vai, vem a desesperança, e a pessoa fica desesperada, né? E o que é uma pessoa desesperada? Uma pessoa que perdeu a esperança. E por que que ela perdeu a esperança? Porque ela já tentou várias coisas e não está dando certo. Então, realmente, eu sou muito pior do que eu estou imaginando. E aí a nossa cabeça começa a trabalhar nisso. Eu sou muito ruim, o problema sou eu. Eu nasci para sofrer. Aí começam as crenças, né? Os ditos populares. Aí começam as crenças, né? É sorte no dinheiro, mas azar no amor. Nem todo mundo vai ser feliz na vida, nem todo mundo vai ser feliz no amor. Uns nasceram para ser feliz, outros nasceram para sofrer. E não é nada A disso. minha teve uma assim, isso é coisa de vida passada, né? Olha, olha E só. E aí a gente vai uhum, acreditando nisso. Olha só, uma terapeuta falar isso. Isso é coisa de vidas passadas. Aí você fala assim, então não tem jeito, né? Vou ter que ficar aqui sofrendo isso até morrer. uhum, Olha que é mais ou menos isso. isso é muito grave, né? Ontem eu ouvi uma pessoa na internet que estava lá, né, como se fosse um especialista, o maior especialista de família, mas ele nem fez essa especialidade, né? Eu fui pesquisar, eu falei assim, ué, onde que ele estudou? Eu fui ver, né? Porque eu fiz uma especialização numa faculdade muito conhecida, inclusive por isso, que é a PUC do Rio de Janeiro, que tem essa especialização com uma das maiores autoridades do mundo, que é a Terezinha Ferez Carneiro. Então, se você coloca o nome dessa mulher, você vai ver que ela é uma das maiores autoridades no mundo sobre esse assunto, né? Ela está ali dentro dos nomes internacionais. Então, era meu sonho, né, poder estudar com ela, e eu consegui. E aí eu vi uma pessoa falando que era especialista de família, eu fui querer saber, né? Deixa eu ver da onde. E não é. Mas a pessoa dizia o seguinte: toda traição é culpa dos dois. Hum? Toda traição é culpa dos dois. E aí, toda traição é culpa dos dois. Uma pessoa ouve isso, em 100% dos casos, o cara pode até ser safado, o cara não sei o que lá, mas a culpa foi dela. Meu Deus, né? Aquilo foi direto na minha dor, porque eu vivi isso e eu não sabia nem o que era sexo direito, eu nunca tinha tido orgasmo. A pessoa perguntava, né? Gozou? Aí eu não sabia o que responder, aí eu falava, sim, entendeu? E, tipo assim, e ficava até com vergonha de falar, não, como é que é? Imagina, Uhum. não, como é que é? Mas, nossa senhora, isso aí não ia falar isso nunca. Mas eu estava sendo traída, então a culpa era minha. Ah, então, mas você não dava um bom sexo para ele? Gente, mas ele era tão mais velho que eu, por que que ele não me ensinou? Por que que ele não me ajudou? Também porque ele não sabia. Eu não estou colocando a culpa nele, eu só estou querendo dizer que essa pessoa que se diz especialista de família não tem conhecimento sobre o que é uma estrutura familiar, como que as pessoas estão sendo constituídas, porque eu fui constituída numa família, né? Eu não tive pai, então eu não tinha uma referência de homem. Você já teve um pai que você casou psiquicamente com ele.
a outra foi abandonada pelo pai, a outra foi estuprada pelo pai. Então, o que é uma estrutura de família? Como que a estrutura psíquica é construída e formada? Então, tem muita coisa, né? E aí você vai no terapeuta, isso é de caso de vidas passadas. Gente, não existe isso numa faculdade. A ciência não fala sobre isso. Isso é uma questão espiritual, religiosa. Não estou aqui para discutir isso, mas se a gente for falar sobre isso, a gente vai entrar num outro campo aqui mais filosófico, né? E mais subjetivo. É que assim, pode até ser, mas essa informação não vai ser muito útil para mim, né? Eu preciso de ajuda para entender agora, né? E você precisa entender agora uma outra coisa que quando a gente, por exemplo, vocês fazem o genograma familiar. Quando você faz o genograma familiar, o que você está fazendo? Mexendo nas vidas passadas, É. né? Que você foi lá Uhum. catucar. Mas o que? Mas, meu Deus, eu comprei o curso aqui porque eu estou com problema aqui na minha vida. Eu tenho que saber a vida do meu avô, gente. Nem conheci meu avô. Quando você começa a estudar o genograma, você vai ver isso. Mas uma coisa que a gente ensina, porque é ensinável, né? É Uhum. comportamental, é como quebrar esse ciclo. Então, se a sua mãe teve um comportamento, se a sua avó teve um comportamento patológico na vida dela emocional, ela passou para sua mãe, a sua mãe passou para você. Mas pode parar em Uhum. você. Você pode quebrar isso, você pode mudar isso, você pode sofrer esse processo de libertação emocional e transformar a história, né? Outra coisa importante aqui, Camila, como foi a reação das pessoas ante a sua transformação? O seu processo de transformação, de dizer não, de colocar fronteiras, de divorciar, como é que foi a reação das pessoas diante da sua mudança? Ah, eu acho que eles ficaram muito. Ficaram assustados, né? Porque eu sou a Camilinha. Porque, né, o espaço que tinha para mim sobreviver na dinâmica familiar, naquela cultura, né, fechada, era ser boazinha, que foi a forma que eu encontrei. E aí, quando eu, né, consegui, é que na minha família o divórcio é ruim, apesar da minha mãe e do meu pai, né, ficarem nessa briga. Então, foi assustador, foi, nossa, né, o que está acontecendo? Meu pai, ele achou tão ruim e assim ficou tão assustado que de certa forma que quiseram dizer que eu estava muito doente. E aí, eu ainda fragilizada, porque é um processo, né? Quando a gente é pequena, às vezes a gente não aprende, se a gente não aprende a defender o nosso ponto de vista, é difícil aprender isso adulto. E aí eu estava indo diferente. E aí veio a minha fragilidade com a visão deles, né, de não aceitar. Então talvez eu estaria doente, louca. E aí eu comecei a questionar a mim mesma, né? Falando, nossa, será? Porque essas doenças mentais são familiares, a medicina não esclarece bem se tem um fator genético específico ou se é só o meio que você é criado. E aí, então, eu ficava, meu Deus, será que eu realmente tenho um problema, né? Porque estou questionando uma coisa muito forte na minha família, na minha realidade, que para o mundo já não é, né? Divórcio hoje não é, mas para o mundo. Mas no núcleo, né, muito rural, na minha família, isso já seria um motivo para falar, nossa, é doida, não tem motivo, a pessoa é boa, a pessoa dá uma casa, dá um teto, dá comida, o marido, né? Por que que, né? É novo, foi ela que escolheu. Então, É. a E outra reação coisa, deles não foi boa, mas ao mesmo tempo foi, porque eles precisavam de alguém que questionasse e mostrasse que ficou tudo bem e ficou melhor. Então, acaba que reflete, assim, então, refletiu no comportamento das outras, das primas, né, que estão na mesma linha.
na família, né? Então, foi Uhum, muito legal isso. E está sendo até hoje. uhum. É uma coisa muito importante também, tem várias coisas importantes, né? Mas você É. fala sobre a questão da doença. É, a doença mental, ela é uma doença grave. Agora, a gente também tem outras doenças que são as doenças físicas. Doença mental, porque você não consegue ver ali, né? Não tem uma ferida na pele, não tem uma febre, não tem um estômago inchado, mas tem. Porque as doenças físicas, elas também chegam na nossa vida por questões emocionais não resolvidas. E aí, quando você falou de criança, eu já associei aqui. Muitas vezes a criança, inclusive, adoece, ela tem febre, ela está enjoadinha, porque ela não sabe falar, ela não pode se impor. Então, ela está só engolindo. A mãe que briga, o pai que grita, as brigas. Né? Quantas crianças são levadas? Ah, meu filho está tá até na psicóloga agora, sabe? Minha que está muito levado. Menina, levei ele para o psicólogo. Está muito mal criado. E você não foi no psicólogo, não, né? Você não procurou uma ajuda, mas aí o seu filho foi. O seu filho é o sintoma. A causa é a casa adoecida que ele vive. Ele nasceu num meio infectado. Tudo bem, vamos dizer que tem as exceções, tá, gente? Porque senão você. Não, meu filho, né? Não é nada disso, tarará. Uhum. Esses dias também falando com uma médica também, e ela, porque a minha filha está num processo muito depressivo, não sei o que. Agora você vê, né? As duas, eu tenho duas filhas, uma é completamente normal e a outra já nasceu assim, com vários problemas, sempre muito chorona e sempre muito depressiva. Já nasceu assim. Como Uhum. se isso fosse uma coisa, entendeu? Fosse uma doença de nascença, como você falou. Você acaba achando que é um problema, você nasceu assim. Uhum. Não é assim, gente, não é assim. E E tem até o conceito do doente identificado, né? Que é aquela pessoa que joga, né? é a criança, né? Escancara assim, olha, essa família, né? Tem um monte de crencinha que aí junta todas naquela pessoa e ela manifesta, né? É, E é o, talvez são os casos mais graves. é o paciente identificado, né? É a criança, de um modo geral, mas veja bem, você era a criança da sua casa, porque você é a mais nova. Então, todo Uhum. sintoma foi ali em cima de você. Às vezes é uma obesidade, às vezes vem numa depressão naquela criança, naquele jovem adulto, jovem, adolescente, adulto, porque a vida tem várias fases, né? A gente muda de fases, mas os problemas eles vão mudando no sentido de agravar, se você não para eles. Então, eu já compartilhei algumas vezes aqui algumas pesquisas da doutora Louise, que ela não entendia assim no consultório, tratando dos pacientes, né? E não tinha motivo, como você falou. E na cabeça dela, né? Ela até fala nas palestras delas, né? The brain doctors, o cérebro dos médicos, it's so academic brain. É muito acadêmico, é muito racional. Então, ela estava atendendo nas áreas mais ricas, lá da parte nos Estados Unidos, onde ela atendia. A pessoa tomava aqueles suplementos caríssimos, os mais sofisticados, de alta tecnologia, iam naqueles médicos mais renomados que estavam trabalhando com times importantes do atletismo. Eram pessoas ricas andando de Ferrari, sabe? Chegava no consultório de Ferrari, tinham casas em ilhas, helicópteros. E why? Tipo, por quê? Qual é o seu problema? E ela falou assim: My academic brain was blowing. Tipo, o meu cérebro acadêmico estava estourando, estava explodindo, porque eu não conseguia achar resposta.
Até que com 33 anos, ela foi diagnosticada já com doenças graves, tipo autoimune, começou a tomar vários remédios, desenvolveu psoríase, problema na tireoide, vários problemas. E ela falou assim: peraí, para tudo. E aí ela muda a ficha de anamnese. E ela começa a perguntar. Ela falou assim: será que está aqui o problema? Porque eu não tenho isso aqui. Porque aí, quando bateu nela, né, e aí é uma identificação muito minha também, porque é muito difícil uma pessoa se tornar um terapeuta especialista na área de família e olhar a família, se ele nunca teve problema, se ele vem de uma família maravilhosa, né? O que é muito difícil, tá, gente? Mas existe, né? Nunca teve problema com nada, casou e já tinha assim múltiplos orgasmos com o marido. Enfim, era tudo aquela maravilha a vida inteira, que isso não existe, né? Eu falei, é difícil, mas a gente não pode falar que não existe, mas eu nunca vi. Então, vamos dizer que é difícil, tá? Tudo bem, para não ter problema. Mas a verdade é que, né, não é, a vida não é assim. E é muito difícil para quando bate uma pessoa dessa, como é que ela vai ser terapeuta de família e chega você lá no consultório dela com uma família maravilhosa, que pagou seus estudos, que estão casados até hoje, mas você veja bem seu pai, Camila, e sua mãe, eles têm problema, porque todo mundo tem, mas continuam lá, menina, firme e forte, e você, com 20 e poucos anos, já vai desistir. Aí você fala, meu Deus, é verdade. Eu sou uma bagaçada, já estou desistindo, deixa eu lutar aqui mais uns 20 anos, pelo menos. E aí, É, é isso que as pessoas fazem. E a doutora Luísa, ela muda a história, ela começa a perguntar para as pessoas: você é feliz no seu casamento? Se você pudesse cometer uma infração e que essa infração não tivesse nenhuma penalidade policial, que você não fosse pagar por isso, o que você faria? Qual a penalidade que você cometeria? Ela fala isso. E as pessoas, eu falavam coisas assim, horrorosas, entendeu? Eu matava uhum, meu pai. Eu matava meu marido e eu ia embora. Eu me divorciava. Eu saía do emprego. Amanhã eu não ia nem trabalhar e não dava nem satisfação. E eu ia andar na praia. Amanhã eu queria acordar, botar um chinelo e caminhar na praia. Ah, Sabe, assim, coisas simples. E quando ela perguntava, e o seu casamento? Aí ela começava a ver uma lágrima cair naquela pessoa que tinha tudo, que tinha dinheiro, que estava, né, com personal trainer, que se alimentava muito bem, mas que tinha uma doença ali que eles não estavam conseguindo fazer exame de sangue, não dava nada. E a pessoa só reclamando de vários sintomas, uhum. mas ela não achava a causa. E quando a gente vem mapear as emoções, você veio porque você estava com sintomas, Sim. mas as causas eram desconhecidas. Quando a causa E é desconhecida, quem é a causa? a gente acha que é a gente, né? Hum, Mas são as nossas crenças. Exato. É isso aí. Enfim, quando você muda, você percebe que as pessoas mudaram por causa da sua mudança. E às vezes Sim. a gente passa uma vida querendo mudar alguém, né? Achando que a gente vai mudar a outra pessoa. Sim. Enfim, Camila, falei muito. Eu quero que você, se você tivesse que resumir, então, esse processo, se você tivesse que descrever o curso, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, duas palavras, o que foi esse processo para você? O que é o mapeamento das emoções para você? Foi o quê? Ele foi a libertação, né? Ele foi
bem isso, um alívio, foi um norte, um norteador, um processo de acolhimento e de libertação, porque eu pude ter um lugar para sentir as dores, identificar que onde eu fui vítima e que eu não era mais a vítima, que eu tinha sido, que doeu, que tinha um porquê eu estar sofrendo, que eu estar doente, mas agora eu posso agir de outra forma, que é o que a gente aprende no curso, e sair desse sofrimento, desse comportamento doentio. Então, foi libertação. Ótimo. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso Pérola Cast e eu quero que essa mensagem fique aí no seu coração. Há um caminho, há um processo de libertação emocional, de cura emocional que vai refletir numa cura física. Então, muitas das nossas doenças físicas, elas começam aqui, na nossa mente, né? Pense nisso aí. Camila, mais alguma coisa que você quer colocar aqui? Gratidão e muito obrigada por você estar aí, estar fazendo isso por nós, oferecendo esses conteúdos. E, assim, é por amor, a gente sente o amor e recebe, né? Nos vídeos, nas aulas, em tudo. Então, obrigada e, né, é um investimento válido. Quem, né, faça das tripas coração e faça porque vale a pena. Porque a gente precisa ter conhecimento para saber escolher, senão a vida escolhe, né? Sim. Não escolher também é escolher, né? Quando a gente não toma decisão, a gente também está tomando uma decisão. Qual é a decisão que você vai tomar? Tomar ou não tomar uma decisão, né? Beijo, Camila, muito obrigado. Beijo. Gratidão também pela sua participação e a gente se vê aí no nosso próximo episódio do Pérola Cast com os nossos alunos aqui falando sobre esse processo que foi a vida deles, né? Trazer aqueles testemunhos pequenininhos estavam partindo meu coração, né? Tanta coisa legal que vocês podem estar falando e ajudando as pessoas que estão aí do outro lado ouvindo também, né? Beijo, Camila. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Bye, bye. Ok, tchau, tchau. Tchau.